Uma das primeiras coisas que você precisa fazer quando vai começar a estudar sobre algum conteúdo é se questionar, gente. É simples. Faz uma pergunta simples. Por que eu sou feminista? Não sei. Então você vai lá e começa a pesquisar. Quais são os valores defendidos, quais são as pautas defendidas por esse movimento? Cara, vai lá e pesquisa. Sempre quando eu leio algum livro, mesmo gostando, mesmo não gostando, eu sempre recomendo que a pessoa leia, faça a leitura, independente das notas que eu dou, independente das estrelinhas que eu dou, independente das minhas opiniões, que a pessoa leia a obra, tire suas próprias conclusões, porque eu não quero aqui enfiar um conceito e botar na cabeça de vocês. Eu quero que vocês leiam, analisem e pensem por conta própria. O movimento em questão é o feminismo. Oi pessoal, eu sou a Miriam do Cheirinho Bom de Livro e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, que é uma obra escrita pela Ana Caroline Campanholo e alguns autores convidados. Até um tempo atrás eu realmente me considerava feminista, mas eu não entendia absolutamente nada sobre esse movimento. A única coisa que eu sabia é que era um movimento que defendia ali os direitos das mulheres e tal. E eu achava que era realmente um movimento muito nobre, muito legal, muito interessante, porque eu achava que ele abraçava todas as mulheres. Quando eu argumentava, quando foi que fundou? Não sei. Quem são as pioneiras? Eu conheço Frida Kahlo, por nome assim, Simone de Beauvoir, uma coisa assim. Aí eu realmente me senti muito incomodada com a minha ignorância, que era do tamanho colossal. Comecei ali a pesquisar os princípios desse movimento, na internet mesmo, gente. Eu não tinha livro nenhum sobre isso. Mas eu comecei realmente a me interessar sobre o que esse movimento em questão realmente defendia. Eu realmente me surpreendi com o que eu estava estudando, porque conforme eu ia me aprofundando nas minhas pesquisas, algumas coisas entraram em conflito com aquilo que eu julgava correto nos valores que eu fui criada, né? Nos valores que eu sempre defendi, valores morais. Tecnicamente, eu cheguei à conclusão, depois de várias pesquisas, que é um movimento que não luta exatamente em favor dos direitos iguais ali das mulheres comparado aos homens, mas sim, elas lutam para ter privilégios em cima dos homens, e isso eu acho errado, porque de acordo com a nossa Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei. Por que elas não lutam para que a Constituição seja cumprida? Esse foi um dos meus questionamentos levantados. Então, tecnicamente, é um movimento que não faz sentido. E o Guia de Bolso é muito completo, ele está no formato aí de perguntas e respostas. Foram utilizados vários artigos, vários dados oficiais e vários anos de dedicação dos autores em estudos aprofundados, justamente para trazer a vocês uma obra rica em informações que refutam as principais mentiras contadas repetidamente e incansavelmente pelas feministas. É um livro pequeno, ele é objetivo, é de fácil entendimento, tem quase 200 páginas, 194 para ser mais exata, e quase 20 páginas são de referências bibliográficas. Foi publicado pela Vide Editorial, são 15 capítulos e cada capítulo tem uma mentira que você com certeza já ouviu em algum momento da sua vida e talvez até tenha concordado, igual eu, né? Eu já concordei em algumas coisas que realmente são faladas aqui. E cada mentira aqui, ela é refutada com base na própria história da nossa sociedade. Histórias essas que são desde lá a antiguidade, passando lá pela Idade Média, no nosso passado recente e também em períodos que o termo feminismo nem existia ainda. Então esse livro aqui ele serve ali para se familiarizar com o assunto e fazer consultas rápidas mesmo, porque você pode ler ele de uma vez só, como muita gente faz, e se você quiser você já vai, consulta ali, vai tipo no capítulo 4, na página 41, você vai lá e lê só esse capítulo. Você pode ler ele desmembrado sem problema nenhum. Isso não vai interferir na sua experiência de leitura. Muito pelo contrário, isso aqui realmente serve para algumas consultas rápidas. É um livro escrito especialmente para os jovens, para que eles tenham ali pelo menos uma base mínima para poder se defender, né, dessas armadilhas ideológicas. E se eu comentar sobre cada mentira que está nesse livro aqui, eu vou acabar levando mais de 1 hora nessa resenha. E fora que vai acabar atrapalhando aí o elemento surpresa de vocês. Mas eu vou comentar sobre algumas mentiras, umas 3 pelo menos, só para vocês entenderem como é que é mais ou menos a ideia que esse livro quer passar para vocês. Vou começar com o capítulo número 1, que ele é bem interessante, já começa aí com uma mentira universal, que diz assim:
As mulheres são sempre oprimidas e os homens sempre privilegiados. Esse capítulo ele foi escrito pela Ana Caroline Campanholo, junto com a Caterine Caldeira. Ela mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, estuda feminismo de forma independente, como eu, também estudo de forma independente. Só que ela é graduada em marketing, com especialização em marketing digital e design gráfico. Produz conteúdo para a internet sobre mulheres e ideologia. Na página 16, diz assim, presta atenção. É raro, por exemplo, vermos mulheres em ofícios árduos e perigosos, trabalhando em canteiros de obra, estação florestal, aterros sanitários, plataformas de petróleo, usinas nucleares e tantas outras. E mesmo quando escolhem essas áreas, a maioria opta por funções ou setores administrativos, seja por demandarem menos esforços físicos, seja porque oferecem menos riscos. E logo em seguida, na página 17, diz assim: vejamos os privilégios femininos, começando pelo maior deles, a dispensa da mais terrível das atividades humanas, a guerra. Ao mesmo tempo em que são protegidas dela sob a alegação do alto valor de suas vidas, a alegação feminista de que os homens sempre procuraram meios de oprimir as mulheres é anulada diante da maior prova que eles poderiam dar em favor da vida delas, que é protegê-las dos campos de batalha. As mulheres não foram senão protegidas desses perigos, tanto pelas suas próprias condições naturais de reprodução e maternidade, quanto pelas demais características físicas de seus corpos e a saúde frágil de seus organismos. A estrutura feminina é mais frágil do que a estrutura física masculina. Isso é biologia básica. É só vocês analisarem o seguinte: quando tem concurso de qualquer coisa, até os dias de hoje, para a mulher e para os homens, aí eles pedem a documentação. Nessa documentação, dos homens é sempre exigido que eles tenham se alistado e comprovem isso. É um dever deles. Para a mulher não tem essa obrigatoriedade. Então, digamos que sim, a mulher ela recebeu um privilégio em relação a isso. Ela não é obrigada, em hipótese alguma, a ir para uma guerra. Só nesse primeiro capítulo tem vários fatos que relatam os privilégios das mulheres, além desse que eu citei aqui sobre a não obrigatoriedade da mulher ir para a guerra. Então, sabendo essas diferenças, você consegue compreender a lógica desses assuntos e passa a não fazer mais brigas que não fazem sentido. Agora eu vou falar sobre o capítulo 8, que diz assim: a mulher não podia trabalhar antes do feminismo. Isso está lá na página 91, que foi escrito pela Cristiane Correia. E aqui, ó, tá falando que ela foi uma professora graduada em pedagogia desde 2009, orienta um grupo de estudo para mulheres cristãs sobre o tema feminismo e o cristianismo, tema ao qual dedica seus estudos há quase 10 anos, ou seja, ela já estuda sobre esse assunto há muito tempo. E eu destaquei o seguinte nessa página: o fato é que o trabalho surge no momento em que o ser humano passa a existir. Vamos começar deixando bem claro que o trabalho sempre existiu desde que o mundo é mundo. É a necessidade de nos sustentar que nos levam ao trabalho. Uma pessoa que precisa se alimentar, ela não vai ficar esperando assim, ó. Ela vai pegar, vai se arrumar e vai sair para trabalhar, porque ela precisa ter dinheiro para se alimentar, precisa ter dinheiro para comprar roupa para se vestir. Então a necessidade sempre impulsionou as pessoas, independente do sexo, ao trabalho. Durante a formação da sociedade primitiva, sempre houve a necessidade dos componentes familiares trabalharem para a sobrevivência de todos no lar. Ou seja, todo mundo de uma mesma família precisava sair para trabalhar. Homem, mulher, criança, todo mundo precisava sair para trabalhar para garantir a sobrevivência da família. Lendo aqui na página 96 diz assim: em um contexto em que o trabalho braçal era essencial para o desenvolvimento da civilização e para a expansão de um reino, qualquer trabalho considerado mais leve sobrava para aqueles que tinham menos força física. Nesse caso, além de ter menos força e condição física para executar trabalhos forçados, as mulheres tinham mais habilidades para cozinhar, devido à própria dedicação à prática no seio da família. É claro que não se trata de uma competição para ver qual sexo sofreu mais ou menos com o trabalho na história, mas diante de um contexto em que os homens eram forçados a trabalhar até a exaustão, ter o privilégio de servir em uma cozinha é algo a ser destacado, principalmente quando pesquisadores apontam para essa prática como a primeira profissão existente. Na página 96 até 97, e como já ficou claro a essa altura, as mulheres sempre trabalharam.
e nunca foi por causa do feminismo. O feminismo nasceu, nossa, eu posso trabalhar, nossa, eu posso pensar, eu não preciso mais ficar como uma dondoca ali, como um enfeite de casa e depender só do meu marido, eu posso sair, eu posso fazer as coisas. O mundo, ele é feito praticamente pela grande maioria de pessoas pobres. Pessoas pobres, independente do sexo, sempre precisaram trabalhar para ter o seu sustento. Se vocês pararem para analisar até as histórias dos grandes reis, grandes monarcas, inclusive nesses livros assim de romance, de época e pá, geralmente os personagens principais, eles têm uma condição monetária. Alguém desses livros sempre tem uma condição monetária elevada. E as mulheres, né, elas precisam frequentar a sociedade. Até aquelas mocinhas que não fazem muito parte da aristocracia, elas precisam ali estar impecável. E a grande maioria desses romances de época que são escritos, elas geralmente têm as criadas, elas têm as empregadas, elas têm as pessoas que fazem as coisas, que trabalham na casa. Ou seja, sempre houve trabalho, até nos livros de ficção é descrito sobre isso. Houve períodos em que realmente as condições de trabalho eram horríveis. Isso a gente pode ver na Revolução Industrial. Se você não sabe, até hoje existem condições de trabalho horríveis. Se você pesquisar nesses países assim subdesenvolvidos, tem gente que trabalha até a exaustão e ganham, tipo, nem o suficiente para se alimentar. Cadê as feministas para poder defender essa galera? Só porque uma quantidade pequena vive de um certo modo de privilégio, que tem empregados, não quer dizer que essas mulheres representam a maioria das mulheres. A maioria é pobre, a maioria sempre precisou trabalhar independentemente do sexo. E isso a gente pode muito ver quando a gente vai pesquisar sobre as guerras que aconteceram, inclusive no século passado, quando os homens eles iam para a guerra, ficava um buraco nos serviços, ali onde as mulheres passaram a viver sem os homens, porque os homens estavam lá morrendo na guerra e as mulheres ficaram ali. Muitas mulheres assumiram o posto de seus maridos porque muitos homens não voltaram da guerra. Ou quando voltava aleijado, voltava com algum membro faltando e não poderia mais assumir o que antes ele fazia. Então esse negócio de que o feminismo conquistou o trabalho é uma grande mentira. Você concorda se quiser, mas se você for parar para analisar, grandes mulheres trabalharam porque os maridos eles não estavam mais presentes ou estavam impossibilitados de assumir qualquer tipo de serviço depois que voltaram da guerra. Por fim, eu vou ler para vocês aqui o capítulo 13, que diz assim: o feminismo é um movimento espontâneo que representa todas as mulheres. Esse capítulo ele está lá na página 147. Foi escrito pelo David Amato. É assessor e consultor parlamentar em inteligência e metapolítica, com publicações em portais jornalísticos e de opinião como Mídia Sem Máscara. Por que que eu destaquei esse capítulo aqui para vocês e por que que eu falo que o movimento feminista não abraça todas as mulheres? Hoje em dia, se alguma mulher optar por ser dona do lar, resolver cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, ali feliz e contente, o marido chegou assim para ela: amor, você quer trabalhar ou você quer cuidar do lar? Eles chegaram ali num consenso e a mulher realmente percebeu que o marido vai ser o provedor principal e ela teve essa opção, esse privilégio de escolher ficar em casa. As mulheres que são ditas empoderadas, elas começam a olhar torto para a mulher que escolheu ser exclusivamente do lar. Se você for parar para analisar os comentários que tem nas publicações dessas mulheres, tem algumas pessoas, mulheres, que chegam a ser cruéis nos comentários. Cara, se foi uma opção da moça escolher cuidar de casa, por que que ela está sendo atacada? O lugar de mulher não é onde ela quiser, então por que que existe tantos comentários pejorativos em relação às mulheres que escolheram ficar em casa? O mínimo que nós mulheres temos que fazer quando vemos esse tipo de situação é respeitar a escolha dela. Não fica, ah lá, vai viver na aba do marido. Coitado. Vai ter que sustentar ali, ó, a desocupada. Para com isso, gente. Para com isso que é feio. Mas esse capítulo, ele não abrange só essa questão de lugar de mulher é onde ela quiser. São citadas algumas fundações milionárias que abraçam os ideais feministas. Por que que eu tô falando isso? Logo nessa primeira página, tem uma citação de Karl Marx que diz assim, abre aspas, qualquer um que saiba alguma coisa de história sabe que as grandes mudanças sociais são impossíveis sem o fermento feminino, fecha aspas.
Eu vou citar só um exemplo desse tipo de financiamento que eu levantei aqui para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a Margaret Sanger. Se você nunca ouviu falar sobre essa pessoa, eu sugiro que você pesquise sobre ela, porque ela não é nada mais, nada menos de que uma grande fundadora da Liga Americana de Controle de Natalidade, que hoje é conhecida como a Planned Parenthood, que é uma enorme clínica abortista. Essa clínica, ela foi colocada num bairro pobre de lá dos Estados Unidos, onde a maioria das mulheres de lá eram negras e pobres, ou seja, o controle de natalidade era justamente nesses lugares onde havia mulheres em estado de maior vulnerabilidade. O controle de natalidade não foi para ricos. Muitas feministas, elas têm Margaret Sanger, Simone de Beauvoir, Sulamit Firestone como ícones desse movimento, como pessoas a serem seguidas, mas quando você para estudar sobre a vida dessas mulheres, você percebe que a vida delas era um pouco estranhas. E o que elas pensavam sobre família tinham como objetivo ali meio que distorcer ali o núcleo familiar até o ponto de aboli-las. Se vocês forem parar para ler algumas obras dessas feministas, vocês encontram algumas pautas bem estranhas, como a relativização da pedofilia, a liberdade sexual, repulsa em casamento, dentre outras. Aí eu vou ter pessoas que defendem esses tipos de pauta me representando? E eu faço essa pergunta para vocês. Vocês teriam essas pessoas representando a vocês mesmos, ou representando as suas filhas, representando as suas netas? Fica aí o questionamento, vocês respondem o que vocês quiserem. Para encerrar, eu vou falar as outras mentiras para vocês. Eu li o capítulo 1, li o capítulo 8, li o capítulo 13, então eu vou ler agora o capítulo 2. Toda grande escritora e filósofa do passado era feminista. 3. Terrível Idade Média. As mulheres do medievo europeu eram infelizes e oprimidas. 4. Antes do feminismo, mulher não podia governar, liderar ou se destacar. Ai, gente, eu preciso comentar isso. Se vocês buscarem na história, tanto do Brasil e do mundo, ou até mesmo na Bíblia, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão encontrar inúmeras mulheres que se destacaram na história. Até mesmo porque, se elas não se destacassem, elas não iriam aparecer nos nossos livros, nem que fosse por uma pincelada, eles iriam passar batido. 5. Também não podia estudar. 6. E nem votar. 7. A mulher tem que entrar na política por cota para defender seus interesses. Capítulo 9. Mulheres ganham menos que homens fazendo o mesmo trabalho. Isso tem até um pouco citado no capítulo 1, né? Mas nesse capítulo 9, ele é um pouco mais destrinchado. 10. O casamento é opressor e o divórcio é uma conquista do feminismo. 11. O aborto seguro é um direito da mulher. Isso, inclusive, está em pauta esse ano, tá para ser julgado aí a qualquer momento se vai ser legalizado o aborto aqui no Brasil ou não. Oremos para que não seja, porque o que a gente menos precisa no momento é a matança de inocentes, né? 12. Precisamos do feminismo para combater a violência. 14. A teoria de gênero é necessária para acabar com o preconceito. 15. O pronome neutro é uma forma de combater a discriminação. Aí tem os agradecimentos e na partir da página 175 tem ali as referências bibliográficas. Eu gostei muito de realizar a leitura desse livro aqui. Eu ganhei ele de presente do autor Marcos Vinícius, ganhei de aniversário no início desse ano, em abril. Foi uma surpresa muito grande porque ele me prometeu esse livro aqui. Eu estava conversando com ele no Instagram, aí eu comentei que realmente queria muito ler esse livro, aí ele comentou que ia me dar de presente e eu fiquei toda boba, porque tem uma coisa que eu amo ganhar, gente, é livro. Então, se vocês sentirem no coração de me dar um livro, gente, só deixa Deus tocar e me deem um livro. Qual foi a minha surpresa quando esse livro chegou? Tinha o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas e eu li logo esse porque eu realmente estava sedenta de saber um pouco mais sobre esse movimento. O simples fato de eu trazer um livro sobre feminismo aqui, eu já falei para vocês que já não me identifico como feminista, eu expliquei o porquê disso e eu quero que vocês se informem sobre esse movimento para que vocês também tirem as suas próprias conclusões, tirem suas próprias opiniões e parem de ficar repetindo narrativas prontas que são enfiadas na nossa cabeça desde que somos crianças, porque são realmente coisas implantadas.
eu fazia parte de um movimento que eu nem sabia quais que eram as pautas. Agora, quando você estuda sobre o assunto, você já começa a perceber quando alguém fala alguma mentira ou quando alguém fala alguma verdade. Por isso que eu falo que conhecimento liberta, que te dá a autonomia de discernimento sobre aquilo que é real, sobre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. E como eu falo para vocês que conhecimento nunca é demais, você não vai ler o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas e parar nele. Não, você vai se aprofundar no assunto, você vai pegar alguns livros das próprias feministas, vai começar a ler para entender como é que elas pensam. Pega um livro ali sobre o sexo privilegiado, esse livro aqui, ele também é um livro que fala sobre o feminismo, é do autor Martin van Kervelde. A pronúncia desse nome é maravilhoso, mas enfim, é esse livro aqui. Você pega, você lê, você estuda, e isso vai te levar a ampliar mais ainda o seu conhecimento e você com certeza vai estar ali construindo a sua base fixa para nunca mais cair em armadilhas ideológicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que o conteúdo que eu trouxe hoje para vocês tenha agregado em algo na vida de vocês. Deixa aí o seu curtir, comentem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver. E sobre se vocês já leram esse livro, sobre algumas mentiras que eu levantei aqui. Se vocês concordam, se não concordam, comentem aqui o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum outro conteúdo que eu venha postar nessa plataforma. Outra coisa que eu quero falar com vocês é para vocês me seguirem lá no meu Instagram literário, que é o @cheirinhobomdelivro. Vou deixar aparecendo aqui para vocês também. Lá eu fico mais próxima do pessoal, eu troco figurinhas, eu já fiz muitas amizades muito legais por lá e eu convido vocês a serem meus amigos por lá também. Vai ser um prazer enorme conversar sobre livros, literatura, esse universo maravilhoso que é o nosso. Tem as minhas outras redes sociais aqui, eu vou deixar tudo na descrição e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!